Bem, esse é uma breve apresentação do artigo a ser publicado nos anais da 7ª Jornada de Etnomusicologia, do LABET, no UFPA, e do 5º Colóquio Amazônico de Etnomusicologia. O artigo é intitulado Paracaribe, Contribuições de um Projeto de Música num Contexto de Pandemia, escrito por mim, Iva Roteneves, sob orientação da professora doutora Sônia Chada. Tudo começa, em relação a essas informações sobre pandemia, com a América Latina fechando, isso nesse artigo, né, fechando seus aeroportos no dia 19 de março. Esse rapaz, que é um virologista, o Átila Yamarino, publicando uma live no dia 20 de março, onde ele repassa todos esses protocolos anti-Covid que agora a gente já conhece bem, e é onde ele diz que antes dessa pandemia, o mundo só teve notícia de algo dessa natureza com a gripe espanhola há praticamente um século atrás. Então, o Brasil, entre outras muitas coisas, perde muito dos seus mestres da cultura, perde muito dos seus compositores na área da música, como é o caso de Aldir Blanc, na foto, que dá, inclusive, nome à Lei de Emergência Cultural. É uma lei que foi criada justamente para prestar auxílio emergencial a artistas e demais fazedores de cultura, sendo que o governo federal causou uma demora muito grande no repasse, mesmo que o Senado Federal tenha aprovado por unanimidade, como mostra aqui nessa segunda foto, o decreto que declarava a calamidade pública, né, desde o dia 20 de março. E aí tanto estados quanto municípios criaram formulários relativamente trabalhosos e que terminaram excluindo grande parcela dos fazedores de cultura no país. Grande parte desse valor precisou ser devolvido para o governo federal. Mas, entre as coisas boas que vieram acontecendo na área da música com essa pandemia, houve gente que fez bom uso disso para poder divulgar seus trabalhos, como é o caso da cantora e compositora carioca Tereza Cristina, que tem feito lives diárias como recurso de divulgação do seu trabalho. As lives já eram, na verdade, possíveis e factíveis no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas com a pandemia, o uso desses recursos nas plataformas e redes sociais passou a ser realmente um fenômeno. E hoje em dia já existem verdadeiros festivais de música online, onde esses desafios de conseguir boas qualidades na transmissão de áudio vieram sendo vencidos, né? E no Pará isso vem acontecendo também, e a gente percebe que muitos artistas paraenses têm feito lives, têm divulgado seus trabalhos através desses recursos. Entre esses artistas, esse artigo vai falar um pouco de como alunos egressos do Projeto Paracaribe vieram se movimentando nesses tempos e nesse contexto de pandemia. Então, o que foi o Projeto Paracaribe? O Projeto Paracaribe, essa é uma foto de Jorge Ramos, que é do Projeto Paracaribe, numa apresentação no Teatro Margarida Esquivazapa, aqui em Belém do Pará. E foi um projeto cujas práticas musicais se voltavam aos gêneros locais que tecem vínculos, que têm vínculos históricos com gêneros de regiões banhadas pelo Mar do Caribe. Foi um projeto realizado na Fundação Cultural do Pará, um projeto da Fundação, realizado de 2015 a 2017, em forma de um curso livre, em módulos que se dividiram entre um laboratório de criação musical e oficinas posteriores de execução musical. Entre os alunos havia artistas, músicos iniciados, né? E aí se percebe em situações como um projeto desse, que essa questão do contexto é bastante importante que seja frisada, né? Sônia Achada mostra que os processos de aquisição e aprendizagem de música, de construção de conhecimento e de desenvolvimento da percepção musical acontecem socialmente através da interação e da ação conjunta entre sujeitos envolvidos na construção coletiva.
O contexto de fundamental importância modela a prática musical, ao mesmo tempo em que é modelado por ela. E quem eram, então, esses alunos e alunas? Que música eles e elas trouxeram para a sala de aula? Que relevância aquela música tinha para eles? Que relações eles vieram construindo com essa música ao longo das suas vidas? Como se deu a relação entre as dimensões herdadas e construídas na música vivida, no lugar mundo, o currículo da vida dos alunos e a música trabalhada no projeto? A gente começa a responder essas perguntas nesse artigo a partir do perfil social dos alunos. E daqui para diante, as fotos que serão apresentadas são de Reinaldo Brito, que fez a cobertura fotográfica desse projeto praticamente todo, era aluno do projeto. Então, essa pesquisa apresentada nesse artigo contou com 24 entrevistados, 13 homens e 11 mulheres, e a gente fala de faixa etária, procedência, escolaridade, formação musical, a profissão, e tece um breve panorama das suas atividades musicais durante a pandemia. Quanto à idade, os homens tinham de 25 a 47 anos e as mulheres de 30 a 69. Tudo que a gente vai falar aqui diz respeito aos entrevistados, né? Não a necessariamente todos os alunos do Paracaribe. Então, entre os entrevistados, a maioria estava entre 30 e 47 anos. A procedência deles, 100% nascidos na Amazônia, dos quais 96% paraenses, 100% criados na Amazônia, dos quais 96% por toda a vida. Isso significa que, potencialmente, eles estavam expostos suas vidas inteiras a sonoridades praticadas na Amazônia brasileira, mesmo que eles pudessem transitar por diferentes mundos musicais, como diria Rui. A maior quantidade desses alunos são moradores de áreas mais afastadas do centro de Belém, 21 para 3 que moram em regiões mais centrais. Maior quantidade deles também criados em áreas mais afastadas do centro, 23 para 1 que mora numa região mais central. Criado numa região mais central. A gente vai usar aqui o que Costa e Chada trouxeram pensamentos sobre essa questão da periferia, né? Ela vai ser utilizada aqui nesse artigo, nesse trabalho, no sentido de espaço urbano e sociocultural distinto tanto do centro da cidade quanto do centro de poder. Todavia, a paisagem da periferia belemense pode vir a confundir-se com a do centro e vice-versa. É importante ressaltar que a gente parte do conceito de periferia proposto por Rosa Moura e Clóvis Ultramarim, que eles dizem, os dois autores, que são áreas distantes do centro tradicional das cidades, as periferias, mas de forma que os afastamentos não são apenas quantificáveis pelas distâncias físicas existentes, mas também revelados pelas condições sociais de vida que evidenciam a nítida desigualdade entre os moradores dessas regiões. Todos os alunos entrevistados, com exceção de um, consideraram que os seus locais de origem e bairros atuais influenciaram na música que eles praticam hoje em dia. Quanto à escolaridade, as mulheres entrevistadas tinham, 20% das entrevistadas tinham ensino médio completo, 9% delas o ensino superior em curso, 36% dela o ensino superior completo e 36% dela pelo menos uma especialização. Quanto aos homens, 30% deles tinham ensino médio completo, 23% deles o superior incompleto, 23% o superior completo e 23% deles pelo menos uma especialização. Enquanto, em relação à formação técnica, 17% dos entrevistados tinha essa formação, dos quais 12,5% trabalha diretamente nas áreas de formação técnica, e um aluno egresso do Projeto Paracaribe usa seu aprendizado técnico em sua profissão. Quanto à educação musical deles, a gente subdividiu, como se pode ver nesse quadro, entre educação formal, não formal e informal. As mulheres consideraram que a sua educação musical foi formal e não formal. 3 delas, 5 delas consideraram não formal, uma
considerou que a sua formação foi não formal e informal, e 2 consideraram que sua formação foi toda informal. Entre os homens, 3 formais, 1 formal e não formal, 3 não formal, 4 não formal e informal, e 2 informal. Bourdieu diz, ele revela, na verdade, a confusão construída na relação escola-trabalho, para manter o status quo de um sistema de classes regido por uma lógica capitalista bastante perversa, que oprime a humanidade, destrói o planeta. Então, a leitura de seu trabalho, a distinção, contribuiu bastante na percepção dos agravantes que essa confusão toma num contexto de uma região da América Latina com índices de desenvolvimento humano dos mais alarmantes. Bastos, por sua vez, propõe 3 vetores de sustentação profissional. Ela foi entrevistada, é orientadora profissional com formação na Universidade de São Paulo e propõe que existem esses 3 vetores, o identitário, o financeiro e o social, que comporiam, então, uma profissão. Sendo que há pessoas que consideram todos esses 3 vetores na profissão propriamente dita e fazem uso dessas 3 possibilidades como sustentação profissional, enquanto que outras não necessariamente vão encontrar suas sustentações, por exemplo, identitárias e ou sociais em outras profissões, eventualmente, inclusive a sustentação financeira, né? E aí a profissão garante a questão identitária e social, por exemplo. Eu concordo bastante com ela, com Ana Lúcia Gondim Bastos, de que, por exemplo, no caso da música, que é o que a gente aqui, então, está pesquisando, às vezes não todos os vetores estão trabalhando, funcionando concomitantemente na profissão do musicista. Então, vejamos aqui como é que os profissionais, como é que os artistas do Projeto Paracaribe, alunos egressos, se identificam enquanto profissionais. Se identificaram na entrevista como músicos, musicistas, profissionais de criação ou de execução musical apenas 4 das 11 alunas, ou seja, 36% delas. E apenas 5 dos 13 alunos entrevistados, ou seja, 38% deles. Das 4 mulheres que se disseram musicistas, apenas uma se identificou primeiramente como tal, inclusive Cleoma Rodrigues, que é essa que está na foto. Entre os homens, dentre os 5, 4 entre os 5 se identificaram primeiramente como músicos. As práticas musicais que geram renda a ex-alunas durante a pandemia. Então, pensando nessa questão dos vetores, do vetor financeiro, foi perguntado para elas, né, das 11 mulheres entrevistadas, apenas 2 responderam que sim, que estavam recebendo algum tipo de retorno financeiro durante a pandemia, retorno ligado à música, né, a atividades musicais. Uma delas na prática da execução, e ela fez apresentações online, em editais culturais e lives pagas também. E outra aluna, ex-aluna no caso, na área de execução e criação, produziu jingles, recebeu auxílio emergencial de cultura de Ananindeua para uma mostra de cultura, participou, fundou uma produtora e editora de música em parceria com outro músico. Para começar a falar de como é que os homens funcionaram nesse período de pandemia, eu abro com uma fala aqui de Flávio Gama, que é esse que está de branco na foto, percussionista, construtor de instrumentos. Ele diz que a pandemia mostrou para ele o quanto ele tinha que ir mais fundo nas comunidades que precisam da força e da energia dos tambores, principalmente do tambor do carimbó. Então, mesmo com recurso ou sem recurso, ele estaria disponível para fazer esse repasse de conhecimento das tradições nas comunidades, para que não se perdesse a tradição da construção dos instrumentos como um material nosso aqui da Amazônia. Formar artesãos e formar músicos percussionistas, para que a tradição nossa da cultura popular, do carimbó, nunca acabe. Quanto às práticas musicais que geram renda a ex-alunos durante a pandemia,
dos 13 homens, apenas 6 responderam que estão, sim, recebendo algum tipo de retorno financeiro durante a pandemia, com música, né? Um deles toca em lives, um deles dá aula por lives, né? Ou seja, também toca e dá aula por lives. O Flávio, inclusive, que falou antes. Na questão da produção executiva e execução, 3 deles. Um participa de editais de incentivo à cultura, outro está montando seu home studio, e outro está trabalhando com produção e gerenciamento de carreira, tanto a dele própria quanto a de outros artistas. E um é voltado à questão da produção executiva de eventos musicais, ele produz lives hoje em dia, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Exatamente ele, Leandro França, que está aí com a cantora Luana Alves, em 2 momentos, ele explica um pouquinho sobre isso, o que eles têm feito agora durante a pandemia. Aí, a fala dele. Uma pandemia vem e nos coloca refém de toda uma situação no qual você precisa existir enquanto pessoa, enquanto artistas e se reafirmar. O Paracaribe, eu converso muito isso com a Luana também, que é uma grande parceira, trouxe para a gente essa ideia de por que não fazer? A gente se permitia compor, tirar e ajustar a melodia, ajustar a composição e brincar de trocar aquilo. Eu vou tentar nessa melodia, eu vou pegar essa letra e encaixar noutra melodia, eu vou, enfim. Foi, de fato, uma porta para as oportunidades que a gente mesmo nos coloca, né? Eu conheci a Luana Alves no Paracaribe e a gente teve uma identidade logo de cara. A composição do Não Te Quero Mais, quando ela foi readaptada para o Paracaribe, foi pensada justamente já na voz da Luana, e isso a gente trouxe para dentro das nossas famílias. E quando a gente vivenciou essa questão da pandemia, a gente pensou numa maneira de se readequar. A Luana já tinha um trabalho de banda, e quando a gente começou a trabalhar junto, a gente sempre partiu do princípio da construção coletiva, e isso eu só posso atribuir ao Paracaribe. Então, a gente percebe, numa fala como essa do Leandro França, que ele estabelece vínculos com o seu aprendizado no Paracaribe, né, com o que ele tem feito agora, né? Percebe-se nessa fala dele o quanto o fazer musical potencializou outras esferas da produção de eventos musicais com a Luana Alves. Eles têm feito lives, têm divulgado inclusive as lives dela no próprio Jornal Liberal, que é um jornal de bastante circulação aqui, né, na televisão. E a gente percebe que nas falas de ambos, tanto do Leandro quanto do Flávio, essas questões como temporalidade nas expressões musicais, a relação com o espaço, o impulso e transmissão de mudanças sociais e identidades através da educação musical estão presentes, né? Que são temas que foram abordados pelo ICTM em 2019. E aí, pensando nessa fala do Leandro, talvez seja esse o segredo, na verdade, pensando como professora de música, que é deixar a música cumprir o seu papel transformador, quer seja em situações de maior liberdade, quer seja no confinamento. Em 1 ano e meio de existência, o Paracaribe resultou em workshops, 11 músicas compostas, coarranjadas e gravadas pelos alunos, 18 shows gratuitos, alguns com 60 integrantes no palco, entrevistas coletivas para rádio, TV, internet, estreia de novos compositores, ensino de novos instrumentos, fomento de novas parcerias musicais, fortalecimento de grupos já existentes, estudo de gêneros musicais na Grande Belém, aperfeiçoamento de cantores, instrumentistas, compositores, arranjadores, professores de música, ampliação de oportunidades no mercado de trabalho, potencialização de núcleos criativos e produtivos, a formação musical de um modo geral, e tivemos 3 alunos, no caso, 3 ex-alunos, né, aprovados em cursos públicos de música. A pesquisa aqui apresentada possivelmente trará contribuições para o estudo sobre prática e transmissão da música popular no Pará, que atua tanto na área da etnomusicologia quanto no trânsito entre essa e a educação musical. Não menos importante, esse estudo busca contribuir também para a formação de professores e pesquisadores em música, tanto quanto para a compreensão da educação musical como uma prática social, por estudar à luz da etnomusicologia, uma iniciativa na qual se buscou um verdadeiro partilhamento de experiências musicais com os alunos. Muito obrigada.